Olá pessoal, estamos aqui então agora para mais uma aula do curso de Segurança da Informação na disciplina de Auditoria e Controle de Segurança. Chegamos então agora à nossa última aula, e vamos estar dando continuidade na parte de auditoria de banco de dados. Bom, na aula passada nós falamos com relação à proteção, à função, do auditor de banco de dados, da garantia que ele tem que ter com relação ao acesso às redes, ao acesso à informação. Agora a gente vai trabalhando aqui algumas metodologias para auditoria nas bases de dados. Então a gente começa a ver que uma das funções da auditoria é monitorar quando e como o dado foi inserido, ou seja, com o intuito de detectar problemas, cumprimento, definindo também o que? Tabelas para armazenamento de logs com informação a respeito da utilização da base de dados. Bom, isso vai crescer à medida em que o banco for sendo utilizado e os auditores poderão definir quais tabelas, colunas valem a pena ser revisados de acordo com as necessidades da empresa. Então, por que é importante ter o log de acesso? Porque aí eu vou estar registrando todo o usuário, data e hora, qual banco, qual tabela, qual coluna que ele acessou do banco de dados para poder fazer, e qual a operação que foi executada. Então, a partir daí, eu começo a auditar todo o acesso. Então, a gente vê que as metodologias para auditar base de dados, elas podem ser desenvolvidas dentro da própria empresa. E de acordo com as suas características, elas podem ser divididas em dois grupos. A gente pode ter a parte de desenvolvida, ou seja, auditar a base de dados de uma forma tradicional, ou pela exclusão de riscos. Quando a gente trabalha com a metodologia tradicional, a gente usa o quê? Faz o auxílio de uma lista de conferência, um checklist, onde o auditor ele vai obter informações a respeito da política de banco de dados, no que diz respeito ao acesso, que tem os usuários que têm acesso às permissões, às autorizações. Dessa forma, permite a identificação de falhas. Então a gente vê que dentro desse checklist, que vai ser utilizado pelo auditor, a gente tem que ter informações, por exemplo, com relação à responsabilidade da administração de dados. Elas estão bem definidas e documentadas? Quem é o responsável? Ela foi pensada? Quem que vai trabalhar como administrador do banco de dados? Ninguém? Todo mundo? Quem que vai fazer isso? Está documentado o que ele vai fazer, qual é a responsabilidade dele? Outra pergunta que a gente faz no checklist. São utilizados dispositivos de segurança e procedimentos de autorização de acesso à base de dados? Existe isso? Quem é que faz? Como é que faz? Outra pergunta que a gente vê, o desempenho do banco de dados é analisado? O sistema é monitorado? Existe essa preocupação com relação ao desempenho do banco de dados? Ele é monitorado, esse desempenho? Ou não é feito nada? As atividades, elas são armazenadas em um log para uma futura análise? Foi preocupado com isso? O processo de instalação e configuração do SGBD, do Sistema de Gerenciador de Banco de Dados, foi feito de acordo com as normas de segurança já estabelecidas, já conhecidas, na metodologia, na literatura? Existem procedimentos de backup e de restore de base de dados? Caso dê algum problema, eu tenho como recuperar os dados? Como que é feito o backup das informações? É feito isso? De que forma? É uma cópia? É uma replicação? Um espelhamento? De que maneira é feito isso? Então, respondendo essas perguntas, a gente começa a ter um meio de trabalhar, de fazer a auditoria. Quando a gente usa a metodologia de exclusão de riscos, ela tem como característica principal identificar os riscos que correm numa
em uma base de dados. Ou seja, a partir desse momento, a gente busca então o quê? Eliminá-los ou, pelo menos, diminuir esses riscos. Tá? Então, ele consiste em identificar o objeto de controle e definir, então, técnicas para que a gente possa alcançar, tá, esse objetivo. Então, cada objetivo pode ter várias formas de ser alcançadas. Ou seja, a gente pode definir várias técnicas, tá, para a gente tentar identificar os riscos que pode ter uma base de dados. E essas técnicas, elas podem ser o quê? Tanto preventivas como corretivas. Né? Então, o que é uma técnica preventiva? Eu vou fazer simulações testando para ver o que? Seus resultados, tá? Como que está indo. O banco de dados, ele está agindo, ele está tendo a performance, eu faço um teste de carga, eu faço o quê? Um teste de volume, né? Eu faço tempo de acesso, então de estresse. Então, tudo isso eu estou trabalhando no banco de dados, a fim de descobrir o que? Riscos, tá? Preventivamente. Porque é melhor você prevenir, como dizem a vovó, do que remediar, tá? O remediar é fazer ações corretivas, ou seja, já aconteceu alguma falha, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que corrigir. Eu estou preparado para a correção, ou seja, as possíveis falhas, os possíveis riscos, caso aconteça, eu já tenho algum procedimento para a recuperação dele? Ou seja, eu tenho isso documentado? Então, a exclusão de riscos é isso, você fazer essa verificação, tá? De uma maneira preventiva ou corretiva, você identificou vários riscos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer uma ação corretiva, tá? Vou corrigir os dados sem que, de repente, incorra na paralisação do sistema. Ou seja, dentro da exclusão de risco, todos os responsáveis envolvidos das áreas afetadas pela avaliação de riscos, tá? Deve então conhecer o resultado e as conclusões das provas e o resultado da auditoria. A gente começa a ver que o auditor, ele é o responsável por documentar essas situações, é responsável por documentar os riscos e os problemas que identificou dentro do processo. Não é? Então, muitas vezes, ele está fazendo o quê? Ele está lá analisando, verificando, e ele está documentando, aconteceu isso, pode dar um problema tal, tal e tal. E aí ele vai fazer, né, executar isso. Então, dentro de tudo isso, quando a gente já viu aqui, né, as metodologias para a auditoria, vamos ver agora o ciclo de vida de uma base de dados. Então, a gente começa que toda uma base de dados, ela tem um estudo prévio, tá, e um planejamento, ou seja, é aquela fase em que necessita de um estudo tecnológico, da viabilidade, onde a gente vai contemplar distintas alternativas para fazer o quê? Um projeto, tá? Acompanhando o que? De uma análise custo-benefício para cada uma das aplicações. Então, dentro dessa parte do estudo prévio e do planejamento, o auditor ele deve então comprovar que a direção da empresa possui sim informações e estudos de viabilidade e que ela é quem decide desenvolver ou não o projeto. Né? Então, ou seja, a direção é que vai decidir qual banco de dados que ela vai querer usar. Bom, também pode ser utilizado o COBIT, que é um conjunto, então, de informações e ferramentas para a prática de gestão. Então, aí que ela vai estar apresentando a importância da gestão de risco, informando, né, o que é fundamental para o plano diretor e que o auditor é responsável, sim, por verificar se ele está sendo seguido dentro dos procedimentos de gestão que foram aprovados pela organização. Então, a gente começa a ver que é muito comum, geralmente em pequenas empresas. Ele está te contratando para você desenvolver o sistema. Ele acha que o custo dele é só o custo do desenvolvimento de sistemas. Aí você fala para ele que ele quer trabalhar com rede, ele quer trabalhar com sem fio, ele quer trabalhar com tablet, ele quer trabalhar com smartphone, né? Então ele quer um monte de coisa. E aí você fala para ele, ó, o sistema é tanto. Ah, mas então pode fechar o sistema, mas só que, né, vai ter um banco de dados. Mas o banco de dados não está incluído? Não, não está incluído. Então você vai querer um banco de dados um banco de dados aquele que é free, que te fala que ele tem uma certa limitação, ou você vai comprar um banco de dados que vai dar suporte. Óbvio que muitas vezes ele vai optar pelo free.
né? Ou seja, que não tem custo. Então, aí que a gente começa a ver a preocupação de como a gente tem que fazer um estudo prévio. O diretor, o gerente, ele tem que estar ciente daquilo que ele quer. Se eu estou optando por um banco de dados free, ele vai ter limitação. Ele vai ter limites, ele vai ter um certo grau de suporte do que um que você comprou, que você pagou a licença e assim por diante. Né? É aí que a gente tem que começar a ver dentro desse estudo prévio. Tá? Depois a gente tem que fazer o quê? Trabalhar na base de dados e seleção de equipe. Ou seja, a base, elas são construídas a partir de diagramas e informações coletadas dos usuários que vão o quê? Manipular os dados. Então tudo isso tem que ser documentado com os padrões definidos pela empresa. Geralmente, trabalhando-se no desenvolvimento, ele vai usar uma metodologia. E aí os auditores verificam que muitas vezes essas atividades são deixadas para depois, tá? Dessa forma, gerando o quê? Um custo maior do que se tivesse sido feitas lá no início do projeto. É o que geralmente acontece no nosso dia a dia. Você faz um banco de dados, você projeta. Aí, durante o desenvolvimento, aí você começa a verificar que eu preciso colocar mais um atributo, eu tenho que criar uma tabela acima, uma tabela assada, e você nem se preocupa em documentar isso. Aí depois que eu terminar o projeto, eu verifico como é que vai ficar a base, eu documento tudo de uma vez só. Só que aí, essa documentação, em arrumar depois, você vai perceber que tem muitas falhas no banco de dados. E para corrigir, vai ficar muito caro. Então, tudo isso tem que ser feito o quê? Planejado, numa sequência. O COBIT sugere que a área de tecnologia tenha bastante cuidado na escolha do software e da equipe que vai administrar o banco de dados. Porque essas pessoas elas devem conhecer as ferramentas, tá? Precisam, tá? Que essa, por sua vez, ela tem que atender às expectativas técnicas, tá? Definidas na modelagem de dados. Né? Então, aí que a gente começa a ver tudo isso. Então, aí a gente começa a ver dentro da fase de diagramas e conteúdo das bases de dados, aonde que o auditor ele vai começar a analisar a situação atual das bases de dados, se ela está de acordo com os diagramas que for definido, a definição de dados, estruturas, relacionamentos, restrições, armazenamentos, tá? Todos os tipos de objetos serão avaliados, tabelas, índices, versões, né? Aí a gente começa a ver que todos os dados cadastrados pelos usuários também precisam ser auditados, a fim de se verificar se o banco de dados, tá, os trata e armazena como foi especificado. Tá? Então a gente vê que aí dentro é a forma também de conferir qual é o papel do usuário na manutenção e consistência da integridade dos dados. Se ele está informando correto, se ele está passando de uma forma correta. Né? Aí ele vai entrar na parte de manutenção, que essa fase ela vai confirmar que houve um bom desempenho do que já foi definido para as bases de dados e também que os técnicos já estão prontos para construir e o usuário pronto para usar. Né? Dentro dessa parte de manutenção, uma base de dados, o ciclo de vida, né? Aí também são definidos os comportamentos que cada um deve ter para manter as bases de dados íntegras e seguras. E depois disso aí tem uma pós-implantação, né? Que é a última fase do ciclo de vida, que aí a gente vê que, devido à falta de recursos e de tempo, muitas empresas não estabelecem um plano de revisão após a implantação do banco de dados. Ou seja, em quanto tempo eu tenho que fazer a revisão? Então é interessante se as empresas pudessem verificar se obtiveram os resultados esperados, se as necessidades dos usuários estão satisfeitas e se o custo-benefício coincidam com aquilo que foi previsto inicialmente. Porque a partir daí a gente começa a verificar que todo o trabalho vale a pena. E aí tem o quê? A auditoria. Que começa o quê? Qual é o papel do auditor? Que antes de iniciar, o auditor tem que conhecer o SGBD que vai ser utilizado, para que ele possa então identificar como pode ser mantidas a integridade, segurança, controle dos dados que são inseridos na base. Também com isso ele deve então estudar o negócio da aplicação, ou seja, contexto de cada objeto, tá? O papel de cada objeto do banco de dados e a utilização dele. Aí ele também, né, dentro da auditoria, ele vai precisar de alguns softwares que podem ser usados para facilitar o trabalho do auditor, onde ele vai extrair extrair dados da base, eles mostram o caminho de transações, entre outros. Tá?
Também existem sistemas que vão monitorar e otimizar a base de dados, facilitando, tá, principalmente o problema de performance do banco de dados, que é muito comum que aconteça, né? Então, com base em tudo isso, pessoal, a gente finaliza, então, essa disciplina de auditoria e controle, tá, da informação, onde a gente começa aliás, controle de segurança, né, onde a gente começa a ver toda a importância que tem no papel do auditor. Que, na verdade, o auditor é aquele cara que vai verificar se está dentro de uma determinada conformidade, levando em consideração os projetos, os padrões, né, tudo isso. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo nesta disciplina de auditoria. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e até um próximo encontro.